gente chama a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco, que frio! Agora 5 graus já aqui, meu Deus do céu, vamos lá. E o pessoal já no chat do YouTube, aqui da Rádio Brasil Atual e da TVT também falando desse frio, falando da cidade e quantos graus, né, que estão enfrentando nesse momento. Bom, mas vamos lá, só lembrando que hoje, na saideira, a gente vai fazer o sorteio do voo rasante, lembram? É assim, você entra no chat da Rádio Brasil Atual, né, e da TVT, entra também no oboré.org, no site, que é uma parceria da Oboré com a Rádio Brasil Atual e com a TVT, entra no projeto Voo Rasante dentro da Oboré, escolhe duas charges da cartunista Laerte e coloca esses números, que cada charge tem um respectivo número, coloca aqui no chat nosso para concorrer a duas gravuras. O seu nome, você pode colocar o seu nome e o nome de quem você queira que ganhe essa charge, né? A Laerte vai autografar. Olha que legal. Então, hoje vai ter esse sorteio, então participe, tá bem? Mas vamos lá, Glauco, vamos falar sobre o debate que se abriu em relação a homenagens a figuras polêmicas da nossa história, após a estátua do Borba Gato, no bairro de Santo Amaro, aqui em São Paulo, ter sido incendiada, né? Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo, integrante do movimento Revolução Periférica e criador do movimento dos entregadores antifascistas, que reivindicou a autoria do incêndio, se apresentou de forma voluntária à delegacia e foi preso na última quarta-feira. A mulher dele, a Jéssica, que também ela não estava no ato, ela também foi presa. A decisão da juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela prisão temporária, foi determinada logo depois que Galo se apresentou à polícia. Nós vamos falar sobre esse tema com Adriano Souza, ele que é coordenador da Uniafro Brasil, integrante do coletivo Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Guaianás. Oi, Adriano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia a todo o público. Então, Adriano, vamos falar aqui inicialmente sobre essa prisão, né, do Galo, a prisão da mulher dele que nem estava ali no local, não é? Enfim, em nenhum momento aquele ato foi feito para machucar alguém ou querer causar pânico na sociedade. Palavras aqui do nosso querido Galo, né? Qual que é a importância de se abrir esse debate, Adriano, proposto pelo Galo, que as pessoas aqui decidam, né, se elas querem ou não, né, que a estátua de 13 metros de altura, que homenageia aí um escravocrata, que torturava e estuprava negros e indígenas. Inicialmente, como é que você viu a prisão dele e da mulher, que inclusive provocou uma onda também de solidariedade pelas redes sociais, Adriano? Marilu, então, primeiramente eu queria dizer que tanto o CPDOC Goianás como a Uniafro Brasil se solidariza, né, com o Galo, com a Jéssica. A gente entende que as militâncias que chamam a atenção aí na conjuntura, pelo potencial, né, de mobilização, elas são mais visadas, né? Então, uma área tão importante hoje como a dos entregadores, uma área de trabalho precarizado, e a capacidade de mobilização ali dos entregadores antifascistas chamou a atenção de muita gente que está no poder, que está apoiando as reformas trabalhistas, enfim, e o aprofundamento delas, né? A gente sabia que em algum momento quem está no poder ia usar de algum pretexto para poder cercear essa mobilização mais do que legítima, né? A maior parte dos entregadores são a molecada jovem de periferia, muitos até estão fazendo o cursinho da Uniafro, o núcleo virtual, entregando coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente sabe que não é para chegar a dignidade para essa camada da população, né? Sobre o debate da estátua, aí você tem uma outra camada de poder, que é o poder exercido pelas elites, pelos grupos que oprimem a população preta, periférica, pobre, há séculos, né, desde o período da escravidão, né, e quando há uma manifestação desse tipo, ao invés de elas se questionarem sobre o arbítrio histórico que elas cometem, porque o Borba Gato ele é um símbolo desse arbítrio, da continuidade desse arbítrio, do genocídio da população negra e indígena, essas elites elas dizem, não, isso daqui é a nossa arte, não, isso daqui
é uma coisa pública que precisa ser defendida, né? Mas, enfim, algumas vozes, né, como o Ricardo Antunes, por exemplo, levantaram uma série de monumentos aí da classe trabalhadora, como a dos trabalhadores de Eldorado de Carajás ou da Cosipa, né, que foram erguidas e prontamente destruídas, né, por quem estava no poder. Enfim, não houve nenhuma defesa de órgão técnico, não houve uma mobilização em defesa desses patrimônios. Então a gente vê que, no fundo, a vida do trabalhador, a vida do preto, do periférico, ela não vale nada no concreto, vide a prisão do Galo e da Jéssica, né? E não vale no simbólico, né? Na educação que esses patrimônios promovem, de qual a identificação de raça, classe e de ação histórica que a população pobre deve ter. Eles querem que a gente se identifique com o nosso algoz, com a elite, né? Com a elite branca que governa esse país, né? Exatamente, Adriano, o Borba Gato, né? Enfim, eu aprendi na escola, né? Me ensinaram lá atrás que o Borba Gato era um bandeirante, então toda aquela reverência aos bandeirantes. Mas vamos falar, na realidade, o que foi, né? O que foram esses bandeirantes? Quem foi o Borba Gato, né? Enfim, para as pessoas que não sabem, que não conhecem, ter justamente essa oportunidade de você falar, né, assim como o Galo propôs, né? Vamos abrir esse debate. Quem foi aí o Borba Gato? Não, Borba Gato, assim como Raposo Tavares, Fernão Dias, ele faz parte de um grupo de uma espécie de caçador de recompensas, vamos dizer assim, né? Uma espécie de... eram pessoas que vinham de Portugal, né? Incentivadas pela coroa, inclusive, para que pudessem, de alguma forma, promover o serviço sujo da colonização, que era o de escravizar indígenas, o de buscar pedras preciosas. Claro que cada um agia conforme o seu interesse do seu grupo, em cada capitania hereditária, em cada espaço do país, mas eles eram grupos que trabalhavam como capangas dos poderes constituídos. Então, se havia um quilombo, eles iam lá enfim, quebravam aquele quilombo, faziam de tudo para destruir, aprisionavam e vendiam os indígenas. Quando buscavam ouro, é lógico que era para proveito próprio, né? E aí, no final do século XIX para o início do século XX, as elites paulistas, né, com todo um ideário branco, né, de querer excluir a presença da história indígena em São Paulo, a presença da história negra, da escravidão, né, e aqueles sujeitos que incomodavam a cidade, né, que era o trabalho sobrante, né, era o pessoal que trabalhava no trabalho doméstico, as lavadeiras, as pessoas que já estavam no trabalho com material reciclável no início do século XX, os engraxados, aqueles que não conseguiam nem acessar a indústria, né, que era pressuposto dos imigrantes. Essas elites, elas começaram a pensar, não, a gente tem que justificar uma raça paulista empreendedora, uma raça paulista que seja de preferência branca, né, e que faça jus à história do progresso de São Paulo, do progresso industrial, né. Então, alguns historiadores, né, do período, alguns literatos, né, alguns até presentes na Semana de Arte Moderna, né, como alguns da família Prado, né, isso antes do Caio Prado Júnior, que foi quem promoveu uma ruptura, uma releitura, né, dessas questões, né, eles trabalharam com essa memória. O Afonso de Toné, por exemplo, ele fez toda uma narrativa histórica que está hoje no Museu Paulista da USP, né, e é tombada, falando sobre a história dos bandeirantes, né, a história dos cafeicultores. É sempre uma linha de continuidade entre um e outro, que agora, com a nossa a entrada na universidade, com os movimentos cada vez mais organizados e fortes, fica evidente que a narrativa deles de progresso fracassou. A gente entende que é uma continuidade genocida, de estruturação de diversos poderes aí, de uma polícia militar que está sempre sendo questionada por chacinas e por outros atos de arbítrio aí pelos movimentos negros.
redes de proteção e resistência ao genocídio, né? E então essa revisão histórica, né, ela está aí justamente para a gente fazer essa comparação histórica. Quem estava oprimindo no período colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal, quem continuou oprimindo e está oprimindo até hoje as classes trabalhadoras, a população negra, principalmente os povos indígenas, né? Exato. E, Adriano, a importância, né, de se ressignificar os monumentos, né, é uma tendência também mundial. Em junho de 2020, a gente teve aí a estátua do traficante de escravos, o Edward Colston, né, no século XVII, né, essa estátua foi derrubada, atirada no porto em Bristol, no Reino Unido, né, e o protesto foi justamente diante da indignação, enfim, daquele assassinato nos Estados Unidos do George Floyd, né, no movimento Black Lives Matter. Como é que você vê essa ressignificação dos monumentos? Inclusive, até se a gente tiver já a charge aí do Gilmar, que é incrível, né? Ele está propondo, inclusive, falando de ressignificação, né? Ele que é o cartunista das cavernas, não sei nem se você conhece, ele é ótimo, Gilmar. Ele colocou numa charge dele agora, com a vitória da Rebeca Andrade nas Olimpíadas, a vencedora da medalha de prata nas Olimpíadas, né, na ginástica artística, colocou a Rebeca no lugar do Borba Gato, né? Enfim, como é que você vê também essa ressignificação? Marilu, são várias as propostas que estão surgindo, né? E aí a gente faz a crítica devida à grande mídia, né? Que não coloca nenhuma dessas possibilidades em tela, né? Ela praticamente celebrou a prisão do Galo e da Jéssica como um retorno à ordem, né? Como um retorno à naturalidade das coisas, que enfim, você tem um monumento, aquele monumento é natural que ele esteja ali, é como se ele tivesse sempre estado e que não pode ser questionado de forma alguma por outras alternativas, né? Eu acho que essa é uma das sugestões, né? Tem agora tem projetos de lei tramitando, abaixo-assinados, né? Eu vi um abaixo-assinado hoje de manhã da vereadora Luana Alves, do PSOL, sobre a questão de repente, trocar o Borba Gato pela Teresa de Benguela. Alguns acadêmicos sugerem colocar o indígena apontando a flecha para o Borba Gato, né? A gente tem várias alternativas. A PL 404, 2020, da deputada estadual Érica Malunguinho, que está parada na Comissão de Constituição e Justiça, né? E que a UNEAFRO apoia, né, a implementação dessa PL, né? Sugere que essas estátuas sejam retiradas e colocadas no museu com selo e textos explicativos de, olha, isso daqui é um monumento escravista. Deixar evidente que essa é uma história que o país tem que superar, né? Então a gente tem esses exemplos, a gente tem, lógico, todas as mobilizações pelo mundo, enfim, que querem que seja retirada a estátua mesmo, e aí há outras propostas no sentido, né, de questionar a presença das estátuas, né, mas é isso, assim, a gente está no momento do debate histórico, né, que a população negra, periférica, trabalhadora indígena, ela pensa na sua dignidade cada vez mais, e ela pensa que se é para a gente promover algo que seja especial para nós, que sejam os nossos heróis, que sejam os nossos sujeitos históricos, né? Aqueles que fazem diferença para a nossa dignidade, não aqueles que atentam contra a nossa vida permanentemente, ontem e hoje, né? Exato, não, claro, vai ser uma grande discussão mesmo, o que vai acontecer, o que pode acontecer ali, exatamente em Santo Amaro, onde está a estátua do Borba Gato, tá? A gente está só citando aqui o humor, né, do Gilmar, porque é a figura que ganhou notoriedade, inclusive ontem, né, a nossa querida Rebeca, né, que ela começou lá em Guarulhos, numa política, inclusive pública, do Eloy Pietá, que foi prefeito lá de Guarulhos, então a importância também de políticas públicas, que se voltem também para os esportes, enfim, a diversas áreas, é importante, porque realmente a Rebeca, ela teve um esforço muito grande, né, mãe solo, com muitos irmãos, e é importante também que a gente valorize claramente, né, a história dela, a luta dela, mas também, ao mesmo tempo,
é preciso cobrar política pública para não ter tanto esse esforço dessa menina que andava a pé 2 horas, para não ter essa coisa, né? Enfim, você tem que se esforçar, tem que se sacrificar para conseguir chegar onde chegou, não é isso, Adriano? É isso, assim, a gente sabe que a população preta e periférica, ela não tem apoio para participar das categorias esportivas, né? A gente tem visto aí o debate em torno de quem são os medalhistas, né? Um teve que treinar no açude para ganhar na natação, o outro aí também teve um apoio de uma política pública aí do período do governo Lula. O pai tinha o Bolsa Família, veio de uma comunidade de marisqueiros lá no litoral do Rio Grande do Norte, assim, o Ítalo, né, que ganhou no surf, e o caso mais emblemático, que é o da Rebeca Andrade, né, que é uma mulher negra. A gente sabe que a mulher negra, as nossas mães, nossas irmãs, enfim, as nossas famílias, a gente conhece essa história de vida, né? São gerações de gerações que são condenadas ao trabalho com cuidado do outro, com trabalho doméstico, na maioria das vezes, né? Sem oportunidade de estudar, de avançar na sua formação, e muito menos de querer sonhar com outras áreas, como as artes, como a prática esportiva, né? Então, o caso da Rebeca Andrade, a gente sabe que daqui a pouco a gente vai ter os liberais aí querendo tomar conta do debate, dizendo, olha como ela se superou, olha como ela é um exemplo, né, de iniciativa, de esforço próprio e não sei o quê. Só que a gente sabe, você citou bem a política pública aí de Guarulhos, né, do Eloy Pietá, um pouco de política pública e a potência, né, de uma menina preta como ela já teve um impulso de chegar numa medalha de prata numa Olimpíada, sabe? Foi um pouco. Imagina se a gente consegue não descontinuar essas políticas com governos conservadores que entram depois, né? E qualificá-las mais. Mas a gente sabe que o embate justamente com essas elites que apoiam a estátua de bandeirante em nome de rodovia, né? Elas defendem esses símbolos, defendem outros, né? Esse símbolo do empreendedorismo tal, eu não citei à toa porque ele é uma forma de agredir aquele que não tem oportunidade de estudar e de acessar a renda, né? E coloca nas costas dele a culpa de não conseguir ter o mínimo de dignidade, né? Então é uma outra forma opressora, né, de colocar nas costas daquele que sofre herança da escravidão até hoje a culpa por ele não conseguir acessar o mínimo de direito social que deveria ser garantido com base na Constituição, né? Todos fruto de luta de movimentos sociais, né, historicamente. Exatamente. E a Jéssica, falando em mulher negra, né? A Jéssica, que é mulher do Galo, foi presa, ela nem estava ali no ato. Quer dizer, outra arbitrariedade, né, Adriano? Sim, né? A gente vê vários parlamentares, juristas, enfim, apontando as arbitrariedades dessas prisões. A gente sabe, enfim, a gente tem o caso do Renato Freitas lá em Curitiba, que basta o vereador, né, também eleito pelo PT, basta ele sair para a rua para legislar ou, sei lá, para se divertir, que ele é preso. Assim, ele é preso sem nenhuma explicação e depois solto e fica esse clima de tensão, né? A população negra, ela sempre está vulnerável ao genocídio, sempre está vulnerável à prisão, né? E muitas vezes, e na maioria das vezes, não há um mínimo de justificativa plausível para isso acontecer, né? Quando você tem uma manifestação pública, né, ela deve ser tratada como um componente de um debate político, né? Eu acho que é isso, a gente ainda quer acreditar que a gente vive numa democracia, embora ela é muito atacada, né, muito destruída aí pelos desmandos dessa geração de políticos bolsonaristas que está no poder, né? Mas a gente ainda está numa democracia, a gente defende aí, alguns mandatos parlamentares estão aí na luta, como o Quilombo Periférico, né, que tem a presença da UNEAFRO também, para que essa prisão injusta seja revogada, né? Perfeito. Bom, Adriano, volte mais vezes aqui no Jornal Brasil Atual, hein? Tá certo. Muito obrigado, Marilu. Obrigado, equipe aí da Rede Brasil Atual, né?
E é isso, a Uneafro tá à disposição aí sempre para contribuir com um debate, um combate ao racismo estrutural em todas as suas vertentes. Tá ótimo, querido. Muito obrigada. Um forte abraço. Bom final de semana para você, Adriano. Bom fim de semana. Até. Obrigada. A gente falou aqui com o Adriano Souza, coordenador da Uneafro Brasil, integrante do coletivo Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Guaianás. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.